Olá, pessoal. Estamos no Saber Direito Responde. Eu sou o Paulo Sérgio, professor de Direito Processual Civil e Prática Jurídica. Nós ministramos durante a semana o curso dos Juizados Especiais Cíveis, Lei 999 de 95, e hoje estamos aqui com acadêmicos do curso de Direito que farão algumas perguntas, às quais teremos todo o prazer em responder. Os acadêmicos Mike, Cleide e João. A primeira pergunta, então, para o Mike. Professor, alguns doutrinadores divergem na questão se a competência dos juizados especiais é relativa ou absoluta e se quando no ajuizamento da ação se enquadrar no juizado especial ou na vara civil comum, qual deve ser ajuizada a ação? Qual é a posição do senhor com relação a essa divergência na doutrina? Ok, Mike. Na verdade, eu até entendo que não deveria haver divergência nenhuma. Por quê? Nós temos muito claro na lei, aliás, começando da Lei 7244 de 84, desde a Lei 7244, lá no artigo 1º, já ensinava que, por opção do autor, poderia ser proposta a ação nos juizados especiais cíveis. Ou seja, havia a opção desde a Lei de 84. Essa mesma expressão, por opção do autor, não veio da mesma forma redigida na Lei 999 de 95. Porém, lá no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 999, informa que a opção pelo procedimento dos juizados especiais cíveis implicará na renúncia do excedente a 40 salários. Então você pode perceber que, embora a expressão não tenha sido copiada da Lei 7244 de 84, ela se encontra ainda na Lei 999 de 95, implicando dizer que realmente se trata de uma opção do procedimento dos juizados especiais, ou seja, uma competência relativa. A parte pode optar, por exemplo, entre propor uma ação de acidente de trânsito nos juizados especiais cíveis ou propor em uma vara civil do fórum, sem que isso se configure em competência absoluta. Ok? Então, se exercer o procedimento dos juizados especiais cíveis, a ação ali tramitará desde que seja até o teto de 40 salários mínimos. Se exercer o procedimento pela vara civil do fórum da comarca, a ação correrá sem nenhum problema. Professor, qual é o procedimento quando o autor ele não possui conhecimento suficiente para elaborar o seu pedido, né? E também não tem assistência de um advogado? Muito bem. Bem, Cleide, pergunta interessante, porque o que nós temos? A Lei 999 dispõe para a parte, independentemente de advogado, postular perante os juizados especiais cíveis nas causas até 20 salários mínimos. Qual é a problemática que isso provoca? Provoca porque muitas vezes a pessoa, ou semi-analfabeta, ou muitas vezes já alfabetizada ou já com a formação superior, não tem conhecimento técnico suficiente para que possa, através de fundamentos mais sólidos, através de provas que poderiam ser encartadas mediante uma orientação bem feita, conseguir êxito em sua causa. O que acontece é exatamente isso. A perda, o perecimento daquele direito por falta de uma comprovação mais efetiva, por falta de orientação de advogado, e acaba o pedido sendo julgado muitas vezes improcedente, porque vem o réu, normalmente acompanhado de advogado, rebatendo com todos os fundamentos legais aquele pedido. Ou seja, em suma, acaba sendo prejudicada realmente a parte. Aí você perguntaria, mas qual seria a saída? Bom, a saída seria essa pessoa procurar, antes de procurar os juizados especiais, procurar uma defensoria pública para, através desse advogado que é gratuito do Estado, ser pleiteada aquela ação, ainda que seja até aquele limite de 20 salários mínimos. Quais as pessoas físicas e jurídicas que não podem ser parte no polo passivo nos juizados especiais cíveis? João, pergunta muito interessante, porque os juizados especiais cíveis limitam a participação de determinadas pessoas para figurarem no polo passivo. Quando você me pergunta pessoas físicas que poderiam figurar no polo passivo dos juizados especiais cíveis, a rigor, nós temos todas as pessoas físicas, as pessoas naturais, podem ser réis nas ações dos juizados especiais cíveis. Porém, algumas pessoas jurídicas, em específico, não podem figurar como réis na lei dos juizados especiais cíveis. Quais sejam? As pessoas integrantes da Fazenda Pública, ou seja, a União, Distrito Federal, os estados, os municípios, as autarquias e as fundações públicas. Então, essas pessoas, especialmente, só poderão figurar como réis em outro juizado especial. É o juizado especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei 12.153 de 2009. Professor, como são definidos os critérios de valor e matéria para a competência do JEC? Ok, Cleide, pergunta interessante também, porque os critérios de valor e matéria são definidos ali no artigo 3º
da Lei 999 de 95. Ou seja, lá estabelece nos incisos do artigo 3º, incisos 1, 2, 3 e 4, quais ações podem ser processadas nos juizados especiais cíveis. Observe, no inciso 1 e no inciso 4, o critério é de valor. Quais sejam as ações até 40 salários mínimos, as ações de forma em geral, e as ações possessórias sobre bens imóveis até 40 salários mínimos também. Escaparam duas, do inciso 2 e do inciso 3, ou seja, as ações do artigo 275, inciso 2, do CPC, ou seja, ações de indenização por danos materiais, danos morais, cobrança de condomínio, taxa condominial, e também aquelas ações de despejo para uso próprio. Então, a própria lei definiu quais critérios serão trazidos para a fixação da competência. O detalhe, como nós expusemos no curso, é que o STJ, em duas oportunidades, entendeu que a lei dos juizados especiais cíveis baseia-se no critério da alternatividade e não da cumulatividade. Ou seja, o critério de competência dos juizados especiais cíveis está fixado, ora em valor, incisos 1 e 4 do artigo 3º, ora em matéria, incisos 2 e 3 do artigo 3º, permitindo, então, nos casos dos incisos 2 e 3, a propositura de ações acima do teto de 40 salários, ações de R$100 mil, ações de 300, R$1 milhão. Em duas oportunidades, o STJ já firmou entendimento. Ok? Mas, na prática processual que os advogados vêm enfrentando, é que os juízes, de uma forma geral, não aceitam ações, seja em que inciso basear dentro do artigo 3º, não admitem as ações acima do teto de 40 salários. Mais alguma dúvida, pessoal? Fica à vontade. Professor, quais são os efeitos que o recurso nominado é recebido? Ótima pergunta. Olha só, a pergunta do aluno é a seguinte: em qual efeito o recurso inominado é recebido? Vamos nos lembrar que o recurso nominado é aquele primo da apelação lá no Código de Processo Civil. Mas é um primo, apenas distante. O recurso nominado é aquele que cabe contra a sentença na tentativa de reformá-la, reformar aquela injustiça que foi provocada pela decisão. Esse recurso nominado, quando proposto contra a sentença, em regra, não impede o cumprimento do que foi decidido. Por quê? Ele é recebido sem o efeito suspensivo, ou seja, recebido apenas no efeito devolutivo, o que significa dizer que está aberta a possibilidade de a parte que ganhou aquela ação exigir o que foi decidido pelo magistrado. Somente recebendo o recurso nominado com o efeito suspensivo para trancar o cumprimento da sentença na exceção. Vamos agora para um breve intervalo e logo retornamos. Olá, estamos de volta com o Saber Direito Responde para mais algumas perguntas dos nossos acadêmicos. Professor, quais os recursos cabíveis nos juizados especiais cíveis? Bem, João, pergunta interessante. Quais os recursos cabíveis nos juizados especiais cíveis? Por que a pergunta interessante? Porque nós temos uma divisão de sistemas recursais no CPC e na lei dos juizados especiais cíveis. Para começar, nos juizados especiais cíveis nós temos a previsão expressa dos embargos de declaração, que é aquele recurso proposto ou contra decisões interlocutórias, ou contra sentença, ou contra acórdão da turma recursal. Recurso esse que se presta para sanar a omissão, a obscuridade, a contradição e ainda a dúvida. Essa dúvida, esse último ponto de dúvida, já não é cabível mais no sistema do CPC. Além do recurso de embargo de declaração, cujo efeito, quando interposto contra a sentença, é recebido apenas com efeito suspensivo, ele não interrompe o prazo recursal, nós temos também o recurso inominado, que é cabível contra a sentença. O prazo dele é reduzido em relação à apelação, o prazo é de apenas 10 dias. E também temos o recurso extraordinário contra o acórdão da turma recursal, que viola a Constituição Federal. Não temos, dentro do sistema dos juizados especiais cíveis, a interposição do recurso especial, porque o recurso especial só é cabível contra acórdão de turmas, de tribunais. E como a turma recursal dos juizados não é um tribunal, não é possível o ataque através de recurso especial. Também, nós temos ali nos juizados especiais cíveis a vedação da utilização do recurso de agravo de instrumento, de agravo retido contra as decisões interlocutórias, especialmente aquelas que indeferem pedido de assistência judiciária, indeferem as liminares de uma forma geral no começo da ação, o que realmente é um grave prejuízo. E conforme já expusemos, inclusive no curso dos juizados especiais cíveis, um grave problema que ocorreu é que nós temos aí uma divergência entre o STJ e o STF. O STJ admitindo a utilização de mandado de segurança
contra a decisão interlocutória dos juizados especiais cíveis e, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, posterior, inclusive, à súmula do STJ, com o esclarecimento de que não é cabível mandado de segurança contra as decisões interlocutórias proferidas nos juizados especiais cíveis. Correto? Então, temos um impasse, realmente, de ordem prática e muito importante. Professor, por qual motivo seria dispensado o relatório do sistema JEC, né, do Juizado Especial, como ocorre no CPC, quando na audiência de instrução onde geralmente é proferida a sentença? Ok. Olha só, Cleide, os juizados especiais se orientam por alguns princípios interessantes. Dentre eles, o princípio da oralidade, o princípio da informalidade e principalmente o princípio da celeridade. Então, quando você me pergunta qual o motivo, né? Qual o motivo que se dispensa o relatório na sentença? Porque, de fato, a lei dos juizados especiais cíveis dispensa ao juiz que relate o caso. Apenas faça uma pequena suma, um pequeno resumo do que aconteceu e passe direto para a fundamentação e para a parte dispositiva onde ele decide a questão que ele foi submetida. A resposta é muito simples, diante dos próprios princípios que orientam os juizados especiais cíveis. Lembre-se, oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade, princípios que ornamentam toda essa estrutura dos juizados especiais cíveis e que acabam contaminando esses atos importantes e não se esquecendo principalmente da própria sentença. É interessante porque o Código de Processo Civil, lá no artigo 458, inciso 1, exige como formalidade da sentença para que valha o relatório. Se uma sentença for proferida sem relatório, é uma sentença nula. Nós conseguiríamos derrubar facilmente uma sentença desse jaez. Já nos juizados especiais cíveis, não só se dispensa o relatório, mas como se dispensa não a fundamentação, mas permite-se que a fundamentação possa ser feita de forma gravada, sem necessidade de ser reduzida a escrito, devendo constar, na verdade, apenas a parte dispositiva. Porque também, mais uma vez, em razão do princípio da celeridade, da informalidade, da simplicidade que orientam os juizados especiais cíveis. Talvez você pudesse argumentar e dizer que, mas isso não prejudicaria de tal forma o que o juiz, na verdade, decidiu, ou talvez não o que ele decidiu, mas as partes de conhecer os motivos pelos quais o juiz se orientou. Como é que eu posso saber, como você poderia saber, se o juiz de fato leu o processo, se ele não foi obrigado a relatar o que estava lá dentro? Essa é uma questão, né? Porque para que se obriga o juiz, dentro do sistema do CPC, a relatar o fato? Porque, se você lê o relatório, você percebe que de fato ele leu o processo. Leu a petição inicial, leu a contestação, leu o depoimento das testemunhas e de fato estava atento ao que aconteceu. Quando o juiz é dispensado do relatório, a impressão que se dá é que de fato pode ter escapulido alguma questão que não foi submetida à apreciação. Mas o que fazer? Esse é o sistema dos juizados especiais cíveis. Então, quando a gente fala assim, olha, professor, mas o fato do relatório faltar realmente pode implicar num prejuízo. Mas eu te lanço um outro problema, maior ainda nos juizados especiais. É o fato de os juizados especiais cíveis terem os seus acórdãos das turmas recursais, que confirmam as sentenças dos juízes, esses acórdãos que podem violar, que podem ferir uma lei federal e não serem passíveis de ataque por recurso especial. Podem ferir o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Processo Civil e não serem passíveis de ataque por recurso especial. E nem tampouco por ação rescisória, o que é pior ainda. Pode haver realmente uma violação séria. Evidentemente, nós temos aí, como falamos no curso, a utilização da resolução número 12 do STJ. Mas a resolução número 12 do STJ não permite o ingresso contra o acórdão da turma recursal que tenha violado pura e simplesmente uma lei federal. É preciso que aquele acórdão da turma recursal tenha violado súmula do STJ. É preciso que esse acórdão da turma dos juizados especiais cíveis tenha violado jurisprudência, mas não é jurisprudência qualquer. É uma jurisprudência qualificada do STJ, aquela jurisprudência interpretada por algum recurso especial repetitivo. E também que esse acórdão da turma recursal tenha violado alguma norma de direito material e não processual, ou seja, o funil é muito estreito para que você possa chegar ao STJ reclamando através de alguma injustiça que a turma recursal tiver executada em relação a alguma lei federal. Então, quer dizer, são alguns preços que se pagam quando se ingressam nos juizados especiais cíveis. Embora eu entendo, particularmente, que a falta do relatório numa sentença não causa um prejuízo. É o caso, então, da insatisfação da parte. Na verdade,
quando se fala em processo, quando se fala em litígio, normalmente uma das partes vai sair machucada. É isso? A parte sempre vai sair, uma das partes vai sair insatisfeita com a decisão, e aí é hora de ela tentar, através dos meios legais, dentro do que fornece os juizados especiais cíveis, interpor recurso para tentar realmente alterar o que foi decidido contrário ao interesse dela. Considerando, professor, que não tem custas nos juizados especiais, muitos advogados acabam fazendo esse pedido para se isentar do recolhimento das custas no futuro recurso nominado. Eu queria saber do senhor se isso traz algum benefício e qual é o momento de fazer o pedido de assistência judiciária para se isentar das custas do recurso nominado. Mike, muito bem, Mike. Olha só, Mike pergunta o seguinte: qual é o momento adequado para se fazer o pedido de assistência judiciária? Considerando que ao ingressar com a ação no juizado especial, não é cobrado nada, é uma ação gratuita, não se paga nada, só se paga quando é interposto recurso contra a sentença. Pergunta interessante, porque na prática, se a parte postular assistência judiciária, na verdade, ela não ganhará um benefício econômico imediato, porque de imediato, de qualquer forma, com ou sem assistência judiciária deferida, a ação já vai ser dada entrada sem o pagamento de custas. Então, quando você me pergunta o momento adequado, eu entendo que o momento adequado deve ser realmente na petição inicial. Por quê? O juiz, embora realmente a petição inicial não sendo sujeita a pagamento de custas, pode deferir o benefício da assistência judiciária para, quando necessário, ser utilizado, que é o caso de, após a ação ser julgada, a parte, em tendo sido sucumbente, caso ela queira propor o recurso nominado, será isenta, então, do pagamento das custas, porque lá atrás, desde o começo, já havia sido deferido a assistência judiciária. Um problema importante a ser suscitado é o fato de o autor retardar o pedido de assistência judiciária para fazê-lo somente depois que a sentença é proferida. Pode ser que o juiz indefira o pedido e fique problemático para esse autor fazer o pedido já na parte final, correndo o risco de o recurso nominado não ser acompanhado das custas e esse recurso nominado, por não ser acompanhado das custas, ser considerado um recurso deserto, ou seja, um recurso que não teve o preparo feito e, portanto, não poder ser conhecido. E aquilo que foi decidido pela sentença não pode ser mais alterado. Então, a recomendação de ordem prática, como advogado, é que seja feito o pedido na petição inicial. O problema, muitas vezes, é que o juiz, ora, ignora o pedido ou simplesmente posterga realmente para fazê-lo mais tarde, correto? De qualquer forma, teremos as ferramentas próprias para nos insurgirmos contra eventual do juiz que indeferir o pedido. A questão vem. Agora há pouco, o João fez a pergunta. Cabe recurso contra a decisão interlocutória do juiz? A resposta foi negativa, não é isso? Aí pergunta você novamente. E já que o juiz, se o juiz for decidir logo no começo, em que a parte faz o pedido de assistência judiciária, e se o juiz ali indeferir, o que eu posso fazer? Nada. Não cabe recurso. O juiz vai te dar um prazo. No caso, nem embargo de declaração. Talvez embargo de declaração para que o juiz justificasse qual o motivo pelo qual indeferiu. Ok, mas o que acontece se ele indefere o pedido de assistência? Por enquanto, nada. Porque a ação será processada independentemente do pagamento de custas. Mais tarde, o que vai acontecer? Saindo a sentença negativa para o autor da ação, essa sentença negativa, ou seja, de improcedência, terá que ser atacada por recurso. Você ficará inibido, então, de propor o recurso nominado, já que agora tem que serem pagas as custas e todas as despesas que foram isentas no começo da ação. Certo? Mas, considerando o princípio do contraditório e da ampla defesa, entendo que se o juiz havia indeferido o pedido de assistência judiciária lá atrás, quando for proposto o recurso nominado contra a sentença, a preliminar a ser abordada no recurso nominado vai ser exatamente aquela que foi colocada lá atrás, ou seja, pedindo para que o recurso nominado seja recebido sem o pagamento de custas. Você pergunta, mas o pedido já não foi indeferido lá atrás? Observe, como não cabe recursos contra as decisões interlocutórias nos juizados especiais, aquelas decisões interlocutórias não precluem, ou seja, não passa o tempo para que você possa se insurgir contra ela. Na verdade, o momento próprio para atacar aquela decisão será justamente no recurso nominado que será proposto contra a sentença. Então, a discussão no recurso nominado será exatamente uma delas, a questão do pagamento das custas processuais, das quais você quer se ver isento. Aí você perguntaria mais uma vez, se o juiz não aceitar o processamento do recurso nominado por entendê-lo deserto, porque não foi acompanhado das custas, porque ele não quis, nem mesmo com o recebimento da apelação, deferir a assistência judiciária, aí você tem um problema sério. Um problema sério porque, como não cabe agravo da decisão do juiz para a turma recursal,
e mais recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabe sequer mandado de segurança da decisão do juiz, realmente, o que vai acontecer? Aquela decisão poderá transitar em julgado e você não poder alterá-la mais. Tá certo? Então, situação de ordem prática seríssima, que ainda provavelmente vai ser revista ainda, apesar das decisões conflitantes do STJ e STF a respeito. Professor, um dos princípios dos juizados é o da celeridade. Então, é possível os efeitos da antecipação da tutela nos juizados especiais cíveis? Perfeito. Aliás, essa pergunta que você fez, João, se é possível a antecipação dos efeitos da tutela nos juizados especiais cíveis, nós fazemos aqui um gancho na pergunta que foi feita pelo Mike. Por quê? Vamos de novo lá. Lá vem a parte autora, considerando que teve uma dívida paga com aquela empresa de cartão de crédito. A empresa de cartão de crédito ofereceu um cartão para a pessoa não quis o cartão de crédito, é o que mais acontece na prática. De repente, quando ela menos espera, lá vem faturas de cobrança chegando para ela. Mas não já havia cancelado aquele cartão? Chega na empresa, escuta, por que está sendo cobrado? Eu nem recebi o cartão, nem aceitei. Foi um erro nosso, não tem problema não, fique tranquilo aí. E enrola a situação. E o nome do indivíduo negativado na Serasa é SPC. O que fazer? Propõe-se ação contra a empresa. Ação de indenização. E pedido de quê? Tutela antecipada para exclusão do nome da Serasa e do SPC. O juiz olha o pedido, olha as provas, acho que não está na hora não. Acho que não tem uma verossimilhança na alegação. Acho que não tem aqui uma argumentação verossímil. Então eu vou indeferir o pedido de antecipação de tutela. Questão: qual o recurso que cabe contra a decisão? Então vamos lá, a resposta para a sua pergunta ficou assim: cabe a tutela antecipada? Perfeito. O problema é que se o juiz indefere o pedido de tutela antecipada, como nós vimos agora há pouco, o sistema dos juizados não admitem a interposição de recurso contra as decisões interlocutórias. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabe mandado de segurança. O que fazer? Amargar até o final da ação com o nome negativado na Serasa para, quem sabe, no final do processo, então, ser o pedido de julgado procedente para só posteriormente ser executada a sentença para a anulação ou para a exclusão do seu nome da Serasa SPC. Outra alternativa, João, seria a pessoa desistir da ação nos juizados especiais cíveis e correr para uma vara civil comum no fórum. Porque lá nós teremos a chance de, se o juiz indeferir o pedido de assistência judiciária, aí sim propor agravo de instrumento na ação que será proposta fora dos juizados especiais cíveis. Seria uma alternativa última de desespero. Correto? A referida Lei 9.099, ela, lá no seu parágrafo, no seu artigo 3º, ele fala da competência das causas de menor complexidade, né, de até 40 salários mínimos. E, com relação a essa opção prevista, ela não importa com crédito excedente? Como é que fica o excedente? Muito bem. Olha só, se nós formos desconsiderar, nós formos desconsiderar o que o STJ já julgou até agora a respeito dessa matéria, lembre-se que a opção pelo procedimento dos juizados especiais cíveis implica em automática renúncia do valor excedente aos 40 salários mínimos. Então, a pessoa que ingressa nos juizados especiais cíveis já está sabendo que, se promover uma ação acima do teto, terá aquele teto renunciado automaticamente e não pode mais requerer pela via judicial. Vai ter que se contentar com os 40 salários mínimos. Então, não ingressa no juizado e vá para um fórum ser feliz. Encerramos, então, com essas perguntas e essas respostas. O Saber Direito responde. Esse professor Paulo Sérgio manda um abraço para todos vocês, internautas, e convida a cada um a fazer as suas perguntas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima oportunidade.